Olá, turma! Sejam todos bem-vindos ao canal Desbravando a Física. Hoje daremos continuidade à nossa série de aulas do curso básico de Mecânica dos Sólidos. O objetivo de aprendizagem de nossa aula de hoje é resolver exercícios de cálculo de centroides de figuras planas. Eu me chamo Francinaldo e sejam todos bem-vindos a esta nossa 15ª aula. Nesta nossa primeira questão de hoje, queremos determinar a localização do centroide da figura abaixo. Em outras palavras, queremos determinar o valor de x barra total e o valor de y barra total, coordenadas do centroide da figura que está apresentada aqui para vocês. E agora, como é que nós devemos proceder, professor? Atenção, olha só a seguinte dica. Sempre que você estiver calculando o centroide de uma figura composta, a ideia é nós dividirmos essa figura composta em figuras mais simples. Para cada figura mais simples, nós devemos calcular o momento de primeira ordem em relação ao eixo x e em relação ao eixo y. E aí, no final, nós vamos somar todos esses momentos de primeira ordem e dividir pelas áreas de cada uma das figuras. É dessa forma que será possível determinar o x barra total e o y barra total da figura como um todo. Então vamos lá, olhando para essa figura, nós podemos dividir ela em três figuras mais simples. Vamos lá visualizar cada uma delas. Primeira figura mais simples, triângulo retângulo. Está aqui o nosso triângulo retângulo. Todo mundo aqui visualizando a nossa primeira figura mais simples. Quando eu falo figura mais simples, são figuras onde você pode explorar simetria ou figuras que o centroide já é dado através de uma tabela que nós estudamos na aula passada. E aí nós temos segunda figura mais simples, o quadrado, que é esse daqui que está sendo apresentado para vocês. Aí você diz, professor, mas se a gente olha a figura original, na verdade esse quadrado ele não está totalmente preenchido. Então a gente vai utilizar o seguinte artifício, turma. Para as figuras totalmente preenchidas, nós vamos utilizar o sinal positivo para a área, enquanto que as figuras que estiverem totalmente vazias, ou seja, figuras vazadas, nós vamos considerar o sinal negativo para a área. Então, dessa maneira, esse triângulo retângulo, que é a nossa primeira figura, ela é totalmente preenchida. Então, nós vamos considerar uma área positiva para o triângulo retângulo. Enquanto que para esse quadrado, a ideia é a seguinte: considera esse quadrado totalmente preenchido. Então, nossa segunda figura ela vai ter área positiva, mas aí a gente precisa considerar essa figura aqui, um quarto do círculo, que é uma figura totalmente vazada, uma figura sem nenhuma distribuição de massa. Então, temos que considerar uma terceira figura que não tem nenhuma distribuição de massa, que é o quarto do círculo. Então, para o quarto do círculo, devido ser uma figura vazada, a área vai ser negativa. E dessa forma a gente vai subtrair aquela contribuição que nós demos para o quadrado, considerando ele totalmente preenchido. Muito bem. E agora, professor? Agora precisamos, para cada uma dessas figuras, determinar os momentos de primeira ordem em relação ao eixo x e em relação ao eixo y. Então, vamos fazer isso a partir de agora. Primeira figura, triângulo retângulo. Está aqui o nosso sistema de referência e está aqui o nosso triângulo retângulo. Lembrando que as medidas da figura original é que esta base do triângulo retângulo vale 120 milímetros, enquanto que essa altura vale 75 milímetros, que é justamente o raio daquele 1/4 do círculo. Bom, pela tabela, sabe-se que sempre que trabalharmos com algum triângulo retângulo, o centroide ele vai estar localizado mais próximo do ângulo de 90 graus. Especificamente falando, a uma distância que representam os lados dividido por 3. Então, esse pedacinho aqui de baixo nada mais é que a base dividido por 3. Aí você pergunta, quanto é que vai dar isso, professor? Ora, a base é 120, que dividido por 3, isso daqui vai dar igual a 40 milímetros. Enquanto que essa medidazinha aqui, na vertical, nada mais é que essa altura dividido por 3. H dividido por 3 é a mesma coisa que 75 por 3, que é igual a 25 milímetros. Então, é dessa maneira, turma, que a gente encontra as coordenadas do centroide para um triângulo retângulo.
Sempre essas medidas são dadas em relação a esse ângulo de 90 graus. Como nós estamos trabalhando com um sistema de referência em que a origem está nesse ponto aqui, então nós precisamos calcular o x barra e o y barra dessa figura em relação à origem do sistema de referência. Logo, o x barra é a distância horizontal que vai do centroide até a origem do eixo x, ou seja, a origem do nosso sistema de referência. Está aqui o valor de x barra, enquanto que o y barra é essa medida que vai do centroide até a origem do eixo y, ou seja, essa distânciazinha aqui vertical. Portanto, o x barra, turma, a gente pode encontrar da seguinte maneira. A gente pode pegar os 120 milímetros, que é o valor de toda base, e subtrair esse complementozinho que é a base dividido por 3. Então aí a gente encontra o valor de x barra. X barra vai ser 120 menos a base sobre 3, que é 120 sobre 3, e o resultado aqui vai dar 80 milímetros. Enquanto que o y barra aqui, ó, desta figura, é esta distância vertical, que por sua vez coincide com essa distância de h sobre 3. Então o y barra vai ser 75 dividido por 3, que é igual a 25 milímetros. Todas as duas medidas são positivas, uma vez que a figura encontra-se no primeiro quadrante. Então lembre-se, a coordenada x e y do centroide de uma figura pode ser positiva ou negativa, a depender da posição da sua figura em relação ao sistema de referência da questão. E agora nós vamos calcular a área desse triângulo retângulo. A base vale 120, a altura vale 75, dividido por 2. Jogando isso na calculadora científica, obtemos como valor 4.500 milímetros ao quadrado. Enquanto que o momento de primeira ordem em relação ao eixo x foi definido como y barra vezes a área. Aí eu digo, ó, foi definido por quê? Porque isso nós apresentamos na aula passada. Qualquer dúvida, volta aí, ó, o vídeo anterior para estudar essas definições, tá certo? Então, momento de primeira ordem em relação ao eixo x, que é uma definição associada à área, nada mais é que o produto entre o y barra vezes a área. O y barra foi determinado, vale 25, enquanto que a área é 4.500. Jogando isso na calculadora, nós temos como resultado 112.500 milímetros ao cubo. Vale lembrar que a unidade de medida para esta grandeza física, que é o momento de primeira ordem, é a mesma unidade de medida para o volume, tá ok? Vamos agora para o momento de primeira ordem em relação ao eixo y. O momento de primeira ordem em relação ao eixo y é o produto do x barra vezes a área. X barra foi determinado, vale 80 milímetros, enquanto que a área vale 4.500 milímetros ao quadrado. Isso vai dar 360 mil milímetros ao cubo, como resultado desse produto. Bom, então, uma vez calculado todas essas quantidades para a primeira figura, nós vamos agora trabalhar com a segunda figura. E vamos ter que calcular novamente todas as quantidades, só que associado à segunda figura. Qual é a nossa segunda figura? Nossa segunda figura mais simples é o quadrado. E aí nós temos o sistema de referência e aqui nós temos o quadrado. Lembrando que, turma, esse quadrado, ó, ele está afastado da origem do sistema 120 milímetros. E sabe-se que os lados desse quadrado valem 75 milímetros. E aí você precisa determinar as coordenadas do centroide em relação à origem do sistema de referência. Bom, o quadrado ele apresenta simetria tanto na horizontal quanto na vertical. Aí você pergunta, professor, como assim o quadrado apresenta simetria? É o seguinte, é possível nós passarmos aqui, ó, uma linha de simetria na horizontal, dividindo esse quadrado em pedaços iguais. Então a gente diz que ele tem simetria na horizontal, pois é possível passar uma linha de simetria dividindo a figura em pedaços iguais. Da mesma forma, é possível nós passarmos uma linha de simetria dividindo o quadrado em pedaços iguais, uma linha de simetria na vertical. Então, ó, existe um resultado associado ao estudo dos centroides de figuras planas que diz que sempre que a figura tem simetria, e é possível nós traçarmos mais de uma linha de simetria sobre a figura, o centroide vai estar localizado no ponto de interseção dessas linhas de simetria. Então, como essa figura, o quadrado, tem simetria tanto na horizontal
quanto na vertical, o centroide vai estar localizado aqui, ó, neste ponto de interseção dessas linhas de simetria. E quanto vale a coordenada x barra? A coordenada x barra é essa distância que vai do centroide até a origem do eixo x. E esse valor aqui, turma, vale quanto? Ó? Vale a soma de 120, que é essa distância daqui para cá. E aí você pode pegar e somar com esse complementozinho. Ó. Lembrando que esse complementozinho é o lado dividido por 2, já que o centroide é o centro geométrico da figura. Então, ó, o x barra vai ser 120 mais a base desse quadrado dividido por 2. 75 dividido por 2. Então, x barra vai ser igual a 120 mais 75 dividido por 2. Isso é igual a 157,5 milímetros. Enquanto que o y barra é essa distância vertical que vai do centroide até a origem do eixo y. E essa distância aqui é esse lado do quadrado, que é 75, dividido por 2. E 75 dividido por 2 é 37,5 milímetros. A área do quadrado é o lado ao quadrado, ou base vezes altura. E aí você multiplica 75 vezes 75, dá igual a 5.625 milímetros ao quadrado, já que nós estamos determinando o valor da área da figura. E aí precisamos calcular o momento de primeira ordem em relação ao eixo x e em relação ao eixo y. Lembrando que o momento de primeira ordem em relação ao eixo x é definido como y barra vezes a área. Y barra foi calculado anteriormente e vale 37,5 milímetros, enquanto que a área também foi calculado, vale 5.625 milímetros ao quadrado. Esse produto aqui vai dar 210.937,5 milímetros ao cubo. Vamos agora determinar o momento de primeira ordem em relação ao eixo y, que é o produto de x barra vezes a área. X barra é 157,5 milímetros e a área é 5.625 milímetros ao quadrado. Esse produto vai dar igual a 885.937,5 milímetros ao cubo. Então, finalizado aí a nossa análise da figura 2. E aí nós vamos agora para a terceira figura, que nós precisamos novamente determinar todas essas quantidades, só que associada agora para a terceira figura. Na nossa terceira figura, nós temos um quarto do círculo. Está aqui o sistema de referência e está aqui a nossa terceira figura, que representa um quarto do círculo. Vale lembrar que esse 1/4 do círculo, ele está distante aqui, ó, da origem do eixo x, um valor de 120 milímetros. Então, essa medida aqui vale 120 milímetros. Qualquer dúvida, você pode consultar a figura original. Enquanto que o raio desse 1/4 do círculo é igual a 75 milímetros. Então, essa basezinha aqui, ó, de cima na horizontal, vale 75, e esse valor aqui, ó, essa medida vertical, também vale 75. Então, o que é que nós vamos fazer para determinar o centroide dessa figura? Primeiro, existe um resultado na tabela que diz que, ao trabalharmos com 1/4 do círculo, o centroide ele vai estar localizado num pontinho aqui, ó, mais próximo do ângulo de 90 graus. Então, está aqui o ângulo de 90 graus e o centroide vai estar aqui, ó, exatamente a uma distância em relação ao ângulo de 90 graus, de tal forma que essas distâncias, tanto na horizontal quanto na vertical, são tabeladas e valem 4r sobre 3π. Lembrando que o raio desse 1/4 do círculo é 75 milímetros e o π, atenção aqui, ó, para nossas questões, nós estamos trabalhando com aproximações por truncamento até a quarta casa decimal. Então vamos utilizar para o número π o seguinte valor, 3,1415. E aí, como é que nós vamos fazer para determinar a coordenada x do centroide dessa figura? A gente precisa encontrar a distância que vai do centroide até a origem do eixo x. Então, esse valor aqui, ó, é o nosso x barra desse 1/4 do círculo. Enquanto que o y barra é essa distância vertical que vai do centroide até a origem do eixo y. Como vamos fazer para determinar o x barra? Nós vamos somar 120, que é essa distância, mais 75, que é essa distância aqui, e em seguida nós precisamos subtrair esse pedacinho
para que a gente tenha o valor de x barra. X barra vai ser 120 mais 75 menos 4R sobre 3π. Lembrando que o rádio é 75 milímetros e o 3π aqui, ó, o π vale 3,1415. Então, esse valor aqui, jogando na calculadora científica, vai dar igual a 163,1681. Ora, positivo por quê, professor? Pois a nossa figura encontra-se no primeiro quadrante. Primeiro quadrante, coordenadas x e y serão positivas. Olha só, a coordenada y pode ser determinada da seguinte forma. Você pode pegar aqui, ó, essa distância vertical, que vale 75, e em seguida subtrair com esse pedacinho aqui, que é 4R sobre 3π. E aí a gente determina o valor de y barra. Então a coordenada y do centroide desse 1/4 do círculo vai ser 75, que é essa distância toda vertical, menos esse complemento, que é 4R sobre 3π. Jogando isso na calculadora científica, obtemos que o valor de y barra será 43,1681 milímetros. E a área, professor? A área dessa figura será negativa. Por que negativa? Porque esse 1/4 do círculo é uma figura vazada, sem nenhuma distribuição de massa. E nós vimos que sempre que a gente estiver trabalhando com uma figura vazada, que não tem nenhuma distribuição de massa, nós utilizaremos como artifício físico o sinal negativo para a área. Como a gente quer a área de 1/4 do círculo, basta dividir a área do círculo por 4. Então vai ser πr² dividido por 4. Isso vai dar igual a menos 4.417,7343 milímetros ao quadrado. Lembrando que o π é igual a 3,1415, é a aproximação que a gente está utilizando para o π, enquanto que o rádio é 75 milímetros. E esse sinal de negativo é porque esta figura ela não tem nenhuma distribuição de massa. Agora vamos determinar o valor do momento de primeira ordem em relação ao eixo x, que é definido matematicamente pelo produto de y barra vezes a área. Y barra deu 43,1681, enquanto que a área é negativa e vale menos 4.417,7343. Esse produto vai dar igual a menos 190.705,196 milímetros ao cubo. Enquanto que o momento de primeira ordem em relação ao eixo y é o produto do x barra vezes a área. X barra vale 163,1681 e a área é negativa e vale menos 4417,7343. Esse produto vai dar igual a menos 720.833,312 milímetros ao cubo. E dessa forma nós determinamos todas as quantidades que queríamos para 1/4 do círculo. E resumindo essas ideias, turmas, nós podemos aqui, ó, resumir em uma tabela. Nesta tabela nós trazemos os valores de x barra, o valor de y barra, o valor da área, o valor do momento de primeira ordem em relação ao eixo x e dos momentos de primeira ordem em relação ao eixo y, para cada uma das figuras mais simples que nós dividimos aquela figura composta. Então temos aqui o resumo de tudo que foi trabalhado até agora neste problema. E para finalizarmos essa questão, nós precisamos calcular o valor de x barra total e o y barra total da figura como um todo. E como é que nós vamos fazer isso? Na aula passada, turma, nós definimos o momento de primeira ordem em relação ao eixo x como sendo o produto de y barra vezes a área. Se a gente chegar nessa equação e isolar o y barra, a gente pode escrever o y barra como sendo o qx dividido pela área. E a ideia agora é o seguinte, como nós estamos trabalhando com uma figura composta, a lógica foi pegar essa figura composta e dividir ela em figuras mais simples. Então, matematicamente, para nós determinarmos o valor da coordenada y barra total dessa figura como um todo, basta nós somarmos todos os momentos de primeira ordem em relação ao eixo x e em seguida dividirmos pelo somatório de todas as áreas. É dessa forma que nós vamos determinar o valor da coordenada y barra total da figura composta, da figura como um todo.
E aí, utilizando um raciocínio análogo, nós podemos encontrar o valor do x barra total. Para isso, nós definimos o QY como sendo o produto do x barra vezes a área. E aí, se a gente isola o x barra, nós podemos escrever o x barra como sendo QY dividido pela área. E aí vamos utilizar o mesmo raciocínio. Como estamos trabalhando com uma figura composta, a ideia é calcularmos o x barra total dessa figura como um todo. Para isso, nós vamos aplicar o somatório aqui no numerador e no denominador. Então, devemos somar todos os momentos de primeira ordem em relação ao eixo y e, em seguida, somarmos todos os valores de áreas para cada uma das figuras mais simples. Bom, então é através dessas duas fórmulas que será possível determinarmos os valores das coordenadas x barra total e y barra total da figura como um todo. É o que nós vamos fazer a partir de agora. Vamos aplicar aqui a fórmula do x barra total. Então, x barra total é o somatório de QY dividido pelo somatório das áreas. Quanto vale o QY da primeira figura, que é o triângulo retângulo? Vale 360 mil. Aí você vai somar com o QY da segunda figura, que é o quadrado, que vale 885.937,5. E aí você soma com o QY da terceira figura, que vale menos 720.833,312. Esse é o QY da terceira figura, que é o quarto do círculo. E aí nós devemos dividir pelo somatório de todas as áreas. A área da figura 1 mais a área da figura 2 mais a área da figura 3. Lembrando que esse sinal de negativo na figura 3 é porque a figura ela é totalmente vazada, tá certo? Não tem nenhuma distribuição de massa. Jogando isso daqui, esses valores, na nossa calculadora científica, nós vamos obter como resultado para a coordenada x barra total o seguinte valor, 92,0062 milímetros. E aí vamos utilizar o mesmo raciocínio para calcularmos a coordenada y da nossa figura composta, da figura como um todo. Basta somarmos todos os momentos de primeira ordem em relação ao eixo x e em seguida dividirmos pelo somatório de todas as áreas das figuras mais simples. Para a primeira figura, momento de primeira ordem em relação ao eixo x vale 112.500. Para a segunda figura, que é o nosso quadrado, o momento de primeira ordem em relação ao eixo x vale 210.937,5. E a nossa última figura, que foi a figura 3, o 1/4 do círculo, o momento de primeira ordem em relação ao eixo x vale menos 190.705,196. E aí devemos dividir pelo somatório de cada uma das figuras mais simples. A área da figura 1, nós calculamos e deu 4.500 milímetros ao quadrado. A área da figura 2 foi calculado e vale 5.625 milímetros ao quadrado. E, por fim, a área da figura 3 também foi calculado e vale menos 4.417,7343. Jogando esses valores na nossa calculadora científica, obtemos como y barra total, ou coordenada y da figura como um todo, da figura composta, o seguinte resultado. Y barra total é igual a 23,2567 milímetros. Então, finalizando, nós temos o seguinte. Temos aqui a nossa figura composta e foi determinado para essa questão, para esta figura, o valor da coordenada x e o valor da coordenada y do centro geométrico dessa figura. Se a gente está considerando uma figura homogênea, com distribuição uniforme de massa, e considerando que o campo gravitacional ele é constante, então o ponto que representa o centroide é o mesmo ponto que representa o centro de massa, que é o mesmo ponto que representa o centro de gravidade da nossa figura, que é o ponto de equilíbrio. Então temos aqui como ponto de equilíbrio o valor x, 92 milímetros aproximadamente, e y, 23 milímetros aproximadamente. Então esse seria o ponto de equilíbrio dessa nossa figura. E aí eu pergunto, e aí Rambo, tudo ok? Entendeu tudo direitinho? Tudo joinha? Tá aqui o Rambo dizendo que tá tudo legal. Então vamos lá para a nossa segunda questão da nossa aula de hoje. Segunda questão, temos aí mais um problema tirado do livro Mecânica Vetorial para Engenheiros, cujo objetivo é determinar a localização do centroide de uma determinada figura plana. Só que aqui nós temos uma outra figura. Aqui a gente tem uma figura composta
que a gente pode dividir ela em duas figuras mais simples. Não sei se vocês já conseguem visualizar. Nós podemos dividir essa figura composta em um semicírculo, e aí a gente pode considerar esse semicírculo totalmente preenchido, com área positiva, e em seguida nós podemos considerar uma segunda figura mais simples, vamos chamar de pseudo-quadrado, porque na verdade não é um quadrado, é um retângulo. Olha só, essa altura aqui vale 16 e essa base aqui vale 20. Então a gente pode dividir essa figura composta em um semicírculo e em um pseudo-quadrado, brincando aí, por exemplo, com essa figura, com a proporção da imagem. Bom, então, lembrando que para o quadrado, como a gente não tem nenhuma distribuição de massa, a gente precisa considerar a área negativa. Muita atenção nisso. Então vamos lá, ó. Temos aqui, primeira figura, é o nosso semicírculo, que nós vamos chamar de figura 1, e a segunda figura é esse nosso retângulo, tá certo? Que nós vamos chamar de figura 2. Queremos determinar o x barra total e o y barra total dessa figura como um todo. Então você vai ter que determinar o momento de primeira ordem em relação ao eixo x e em relação ao eixo y para cada uma das figuras mais simples, para no final do problema a gente considerar aquele somatório e obter as coordenadas do centroide para a figura como um todo. É o que nós vamos fazer a partir de agora. Então, primeira figura é o semicírculo, tá? Aqui o nosso sistema de referência, e agora nós vamos considerar apenas o semicírculo. Temos aqui o semicírculo, vale lembrar que o raio desse semicírculo é de 38 IN. Atenção, as medidas que estão sendo apresentadas nessa questão são medidas em polegadas, e aí a gente vai abreviar e chamar de IN, que seria polegadas em inglês, a abreviação aí de polegadas em inglês. Então temos que o valor do raio desse semicírculo é 38 IN, e precisamos calcular a coordenada x barra e y barra desse semicírculo. E aí a gente sabe que o semicírculo é uma figura que aparece lá na nossa tabela que nós trabalhamos na aula passada. Na nossa tabela a gente viu que quando nós temos um semicírculo, nós temos simetria. Como assim, professor, simetria? É possível passarmos uma linha de simetria dividindo a figura em pedaços iguais. E se você olhar para esse problema, a linha de simetria na vertical, ela coincide exatamente com o eixo Y. Está percebendo que o eixo Y está dividindo o semicírculo em dois pedaços iguais? Então, ó, é possível nós termos essa linha de simetria na vertical, que coincide com o eixo Y. Já na horizontal, nós não temos nenhuma linha de simetria, pois é impossível nós dividirmos a figura em pedaços iguais se a gente passar alguma linha de simetria na horizontal. Então, nós não temos simetria na horizontal. E agora, professor, bom, a gente vai utilizar aquele resultado que diz o seguinte: sempre que for possível passar uma linha de simetria sobre a figura plana, o centroide ele sempre vai estar localizado sobre essa linha de simetria. Se fosse possível passar mais de uma linha de simetria, o centroide já está localizado no ponto de interseção. Mas como nesse problema só é possível nós passarmos uma única linha de simetria, dividindo a figura em pedaços iguais, o que nós podemos garantir é que o centroide vai estar em algum ponto dessa linha de simetria, que por sua vez coincide com o eixo Y. Dessa forma a gente já pode adiantar aqui e dizer que o centroide está em algum ponto sobre o eixo Y, ou seja, a coordenada x barra tem que ser igual a zero. Então, para essa questão, o x barra ele vale 0 IN, pois o centroide está em algum ponto do eixo Y. E em que ponto exatamente vai estar o centroide, professor? Aí você utiliza a tabela. A tabela diz que ao trabalharmos com um semicírculo, o centroide vai estar a uma distância aqui, ó, mais próximo da base, de tal forma que essa distância do centroide até a base do semicírculo vale 4r sobre 3π. Então, esse valor aqui, ó, essa distânciazinha vertical do centroide até a base do semicírculo é 4r sobre 3π. Esse r é o raio do semicírculo, que vale 38 n, e o π, mais uma vez, é o π, nós vamos estar considerando aqui ó, uma aproximação por truncamento até a quarta casa decimal. Então, o π que nós vamos utilizar é 3,1415. Então, quanto vale o y barra dessa figura? Ora, é a distância do centroide até a origem do eixo Y. E essa distância aqui, ó, que representa o y barra do semicírculo, coincide exatamente com o valor de 4r sobre 3π, já que a base do semicírculo está sobre
essa origem do nosso sistema. Muito bem, então nós podemos dizer que o y barra dessa figura, desse semicírculo, é 4r sobre 3π. Como r vale 38n e π vale 3,1415, jogando na calculadora científica, obtemos como resultado para o y barra o valor de 16,1281 in. Lembre-se que esse valor aqui, ó, ele é positivo, pois está sobre o eixo y positivo. Enquanto que a área do semicírculo nada mais é que o círculo dividido por 2, que é a metade do círculo. A área de um círculo é πr ao quadrado. Então a metade de um círculo vai ser πr ao quadrado dividido por 2. Isso vai dar igual a 2.268,163 in ao quadrado. Lembrando que essa área é positiva, pois nós estamos considerando o semicírculo com uma distribuição de massa, tá ok? E lembrando que o raio é 38 e o π é 3,1415. É a nossa aproximação que nós estamos trabalhando para esse curso de Mecânica dos Sólidos. E agora, professor, agora nós devemos determinar o momento de primeira ordem em relação ao eixo x e em relação ao eixo y. Então, quanto vale Qx? Qx é o produto do y barra vezes a área, foi definido dessa maneira. E o y barra deu igual a 16,1281, a área deu igual a 2268,163. Então, esse produto vai dar 36.581,1596 in ao cubo. Enquanto que o momento de primeira ordem em relação ao eixo y, devido o x barra ser zero, ó, por definição, QY é x barra vezes a área. Então, como x barra vale zero, o momento de primeira ordem em relação ao eixo y também vai ser igual a zero. E aí nós finalizamos a análise para essa nossa primeira figura. Vamos agora trabalhar com a segunda figura. Temos aqui, ó, na nossa segunda figura, o retângulo. E aqui temos o sistema de referência e o retângulo localizado no segundo quadrante. E o que é que isso significa, professor, matematicamente? Significa que qualquer ponto sobre esse segundo quadrante vai ter coordenada x negativa e coordenada y positiva. Então, muito cuidado aqui, ó, com os sinais das coordenadas. Vale lembrar que a base desse retângulo vale 20n, enquanto que a altura do retângulo vale 16 in. Outra coisa importante, esse retângulo tem simetria? Sim, por quê? Porque é possível nós passarmos uma linha imaginária dividindo ele em pedaços iguais, tanto na vertical quanto na horizontal. E o que é que diz o nosso resultado, a nossa propriedade aplicada a centroides? Que no ponto de interseção dessas linhas de simetria é onde vai estar localizado o centroide da figura. Dessa forma, o x barra total é essa distância que vai do centroide até a origem do nosso sistema de referência, enquanto que o y barra desse retângulo é essa distância vertical que vai do centroide até a origem desse eixo y. E quanto é que vale essas distâncias, professor? Ora, o x barra é a metade dessa base, que vale 20. A metade de 20 dá 10. Agora 10 negativo, porque nós estamos no segundo quadrante. A coordenada x será negativa. Não esqueçam disso, porque se vocês esquecerem esse sinal, nós vamos praticamente destruir o resultado final do nosso problema. Nós vamos errar, tá certo? Então, muito cuidado, muita atenção. Enquanto que o y barra é essa distância do centroide até a origem do eixo y, ou seja, 16 dividido por 2. 16 dividido por 2 é igual a 8 in. Positivo, pois está aqui, ó, no segundo quadrante, onde as coordenadas y serão positivas. Agora precisamos calcular a área da figura. A área da figura é a área do retângulo, base vezes altura. Mas lembre-se que este retângulo ele terá área negativa, uma vez que ele não tem nenhuma distribuição de massa. Então vai ficar, ó, menos a base, que é 20, vezes a altura, que é 16. Isso dá igual a menos 320 in ao quadrado. Enquanto que o momento de primeira ordem em relação ao eixo x vai ser o produto de y barra, que é 8, vezes a área, que é negativa, menos 320, e aí nós temos como Qx o valor menos 2.560 in ao cubo, enquanto que o valor do momento de primeira ordem em relação ao eixo y é o produto de x barra vezes a área. X barra deu igual a menos 10, multiplicado pela área, que é menos 320,
isso vai dar positivo e igual a 3.200 IN ao cubo. Uma vez determinado todas essas quantidades para a nossa segunda figura, nós agora vamos concluir esse nosso problema, já que a figura composta ela foi dividida em apenas duas figuras mais simples. Mas antes de concluirmos, nós temos aqui um resumo. Temos uma tabela com um resumo com os valores de x barra, os valores de y barra, os valores das áreas e também dos momentos de primeira ordem para as nossas duas figuras, a figura 1, que é o nosso semicírculo, e a figura 2, que é o nosso retângulo. E agora nós vamos aplicar as fórmulas finais para o x barra total e o y barra total, que são as fórmulas utilizadas para determinarmos as coordenadas do centroide da figura como um todo. Então, x barra total é definido como o somatório de todos os QY dividido pelo somatório das áreas, enquanto que o y barra total, nós vimos isso, é definido como o somatório de todos os QX dividido pelo somatório de todas as áreas. Então vamos agora determinar o valor de x barra total. Então x barra total, somatório de QY dividido pelo somatório das áreas. Quanto vale o QY da figura 1? Figura 1 era o nosso semicírculo. O valor de QY para o semicírculo deu igual a 0. Já a figura 2 era o nosso retângulo. O valor de QY para o nosso retângulo deu 3.200. Já em relação às áreas, a figura 1 tinha uma área de 2.268,163 e a figura 2 tinha uma área de menos 320. Jogando esses resultados na calculadora científica, obtemos como resultado para a coordenada x barra total da figura como um todo o valor de 1,6425 IN. Esse é o valor do x barra total, ou a coordenada x, do centroide da nossa figura composta, da nossa figura como um todo. E aí vamos agora determinar o valor de y barra total, que é definido como o somatório de todos os QX dividido pelo somatório de todas as áreas. Então, QX da figura 1, 36.581,1596. QX da figura 2, menos 2.560, dividido pelo somatório das áreas. Área da figura 1, 2.268,163. Área da figura 2, menos 320. Jogando aqui tudo isso na nossa calculadora científica, obtemos como resultado para a coordenada y da nossa figura como um todo o seguinte valor, 17,4631 IN. Dessa forma, temos aqui a nossa figura composta e os valores de x barra total e o valor de y barra total. Então, ó, fazendo aqui a localização para a nossa figura composta, x barra total, ó, positivo, y barra total também positivo. Isso quer dizer que o centroide vai estar no primeiro quadrante. Especificamente falando, ó, a uma distância em x de 1,64 e a uma distância em y de 17,4. Então temos aproximadamente aqui nesse ponto o valor do centroide da figura como um todo, onde x é 1,64 e o y é 17,46. E dessa forma nós concluímos a nossa segunda questão. E aí eu pergunto, Rambo, até aí, entendendo tudo direitinho, show de bola? Vamos ver a resposta do Rambo? Show de bola, ele está dizendo que está tudo joinha. Então vamos para a nossa terceira questão dessa aula de hoje. Terceira questão, determina a localização do centroide da figura abaixo. E aqui a gente tem uma figura que aparentemente assusta, uma figura composta meio esquisita, só que aí, turma, você pode perceber claramente que a gente pode dividir essa figura composta em figuras mais simples. Por exemplo, nossa primeira figura será esse retângulo, cuja base vale 60 milímetros e a altura do retângulo é 60 mais 60, ou seja, 120 milímetros. Essa é a nossa primeira figura. A primeira figura nós vamos considerar com área positiva, pois aí nós vamos, como ele tem uma distribuição de massa, a gente vai considerar como se ele tivesse totalmente preenchido. Por quê? Porque a nossa segunda figura é esse 1/4 do círculo aqui, ó, que está no segundo quadrante. E esse 1/4 do círculo, ele é totalmente vazado. Aí a gente vai considerar essa segunda figura
com área negativa, para poder subtrair aquela quantidade que nós consideramos no retângulo. Muito bem, e a terceira figura seria quem, professor? Primeira figura, segunda figura. A terceira figura é esse 1/4 de círculo aqui, que está no primeiro quadrante e que possui área positiva, pois ele está totalmente preenchido, tá? Com distribuição de massa. E aí a gente pode trabalhar com essas três figuras mais simples, calcular o momento de primeira ordem em relação ao eixo x e em relação ao eixo y. E no final encontrar o x barra total e o y barra total da figura como um todo. Vamos fazer isso a partir de agora. Primeira figura, retângulo. Temos aqui o sistema de referência e temos aqui o nosso retângulo totalmente preenchido. Lembrando que a base desse retângulo vale 60 milímetros, enquanto que a altura vale 120 milímetros. E lembre-se também que ele está localizado no segundo quadrante, coordenada x negativa e y positiva. Quanto vale a coordenada x? Aqui a gente vai trabalhar com simetria, olha só. Esse retângulo ele tem simetria tanto na vertical quanto na horizontal. Por quê? Porque é possível nós passarmos linhas imaginárias dividindo a figura em pedaços iguais. Então, o centroide desse retângulo vai estar no ponto de interseção dessas linhas de simetria. E aí nós temos o seguinte, que a coordenada x para o centroide desse retângulo é essa distância horizontal que vai do centroide até a origem do eixo x, enquanto que a coordenada y é essa distância vertical que vai do centroide até a origem do eixo y. E quanto vale exatamente x barra e y barra para esse retângulo? A base é 60 milímetros, então o x barra é metade dessa base. Então vai ser igual a 30 milímetros, só que negativo, pois está sobre o eixo x negativo. Então temos aqui o valor de x barra, menos 30. Enquanto que o y barra é essa distância aqui, ó, esse comprimento, essa altura de 120, dividido por 2. Positivo, pois está aqui, ó, no segundo quadrante, e qualquer ponto no segundo quadrante, a coordenada y será positiva. Então y barra é 120 dividido por 2, que é igual a 60 milímetros. Já a área é base vezes altura, a área do retângulo. A base vale 60, a altura vale 120, esse produto dá igual a 7.200 milímetros ao quadrado. Enquanto que o momento de primeira ordem em relação ao eixo x é o produto de y barra vezes a área, que já foram calculados anteriormente, e vai dar igual a 432.000 milímetros ao cubo. E o QY, que é o momento de primeira ordem em relação ao eixo y, é o produto de x barra vezes a área, que também foi calculado anteriormente, e vale menos 216.000 milímetros ao cubo. Então, feita a nossa análise para a figura 1, vamos agora para a nossa figura 2. A figura 2 é o 1/4 do círculo que está localizado no segundo quadrante. E lembre-se que a área será negativa, pois esse 1/4 do círculo ele está totalmente vazio, tá certo? Lembrando também que, de acordo com nossa tabela, o centroide do 1/4 do círculo ele está bem aqui, neste ponto mais próximo do ângulo de 90 graus. E esse centroide ele está especificamente a uma distância, aqui ó, na horizontal, de 4r sobre 3π. Enquanto que essa distânciazinha na vertical em relação ao ângulo de 90 graus também vale 4r sobre 3π. Vale a gente ressaltar que para esse 1/4 do círculo, o raio, nós vimos pela figura original, é 60 milímetros. Então, quanto vale o x barra e o y barra para o centroide desse 1/4 do círculo? Olha, como esse 1/4 do círculo ele está aqui com um ângulo de 90 graus praticamente sobre a origem do sistema de referência, então essas medidas aqui, ó, tanto na horizontal quanto na vertical, já representam as medidas do x barra e do y barra, já que as mesmas estão sendo dadas em relação à origem do sistema de referência. Dessa forma, o x barra vai ser menos 4r sobre 3π. Por que esse menos? Pois está no segundo quadrante, coordenada x negativa. E por que 4r sobre 3π? Porque essa distância horizontal do centroide até a origem do eixo x, que é o x barra, coincide exatamente com esse valor que já é tabelado, 4r sobre 3π, uma vez que esse ângulo de 90 graus está sobre a origem do sistema de referência. Muito bem,
E isso daqui, ó, jogando na nossa calculadora científica, considerando o rádio de 60 milímetros e o π 3,1415, vai dar igual a menos 25,4655. Já o y barra vai dar o mesmo valor, só que positivo. Por quê? Porque o y barra é essa distância que vai do centroide até a origem do eixo y, tá? Que é essa distância vertical, que por sua vez, geometricamente falando, coincide com essa distância 4r sobre 3π. Positivo, pois está no segundo quadrante, onde a coordenada y será positiva. Já a área da figura, ela vai ser negativa, uma vez que a figura ela é totalmente vazada. Não esqueçam disso. E a área de 1/4 do círculo é πr ao quadrado dividido por 4. Π vale 3,1415, r vale 60 milímetros. Jogando isso aqui na nossa calculadora científica, vai dar igual a menos 2.827,35 milímetros ao quadrado. Por fim, vamos calcular o momento de primeira ordem em relação ao eixo x, que é definido por y barra vezes a área. Isso vai dar igual a menos 71.999,8814, enquanto que o momento de primeira ordem em relação ao eixo y, que é definido como x barra vezes a área, vai dar igual também a 71.999,8814 milímetros ao cubo. Só que aqui positivo, tá certo? Não esqueça. Por quê? O QX deu negativo porque o valor da área é negativa, enquanto que o y barra é positivo. Aí você faz o jogo do sinal, vai dar negativo. Já o QY deu positivo por quê? Porque o valor da área é negativo e aqui a gente tem um x barra também negativo. Como a gente tem um produto, esse produto, fazendo o jogo do sinal, vai dar um resultado positivo. Então, muito cuidado com essas relações. Então, uma vez calculado essas quantidades para a nossa segunda figura, nós vamos agora para a terceira figura, que também é 1/4 do círculo, só que agora localizado no primeiro quadrante e afastado da origem. Isso é bom porque a gente aprende a calcular também as coordenadas x barra e y barra de 1/4 do círculo quando ele está afastado da origem. E aí nós temos o seguinte, turma, olha só, não esqueça que o rádio desse 1/4 do círculo também vale 60 milímetros. Pela tabela, o centroide está bem aqui, ó, em um ponto que está a uma distânciazinha horizontal de 4r sobre 3π desse ângulo de 90 graus. E a uma distância vertical que também vale 4r sobre 3π desse ângulo de 90 graus. Só que a gente precisa calcular o x barra e o y barra em relação ao nosso sistema de referência. Aí você percebe que o x barra é essa distância que vai do centroide até a origem do sistema de referência, que por sua vez coincide com 4r sobre 3π. Já o y barra, turma, é a distância do centroide até a origem do eixo y, que é essa distância vertical aqui. E para você determinar esse y barra, a gente pode utilizar o seguinte artifício. Ora, a gente sabe que essa distância aqui embaixo, ela vale 60 milímetros. Então basta você consultar a figura original. E a gente sabe que essa outra distância aqui em cima é justamente o raio desse 1/4 do círculo, que também vale 60 milímetros. Então a gente pode somar essa distância vertical toda, 60 mais 60, e em seguida subtrair desse complemento, 4r sobre 3π, para poder encontrarmos essa distância vertical do centroide até a origem do eixo y. Então vamos lá, vamos com calma. X barra, primeiro, quanto vale a coordenada x? É essa distânciazinha aqui na horizontal, que é 4r sobre 3π. Então vamos calcular. 4 vezes o raio, que é 60, dividido por 3 vezes π, que é 3,1415. Isso vai dar 25,4655. Positivo, pois está no primeiro quadrante, coordenada x positiva. Já o y barra vai ser, ó, essa distância vertical toda, que é 120, menos esse pedacinho aqui, ó, que é 4r sobre 3π. É necessário você subtrair esse complemento para que você só tenha a distância do centroide até a origem do sistema de referência. Então, 120 menos 4r sobre 3π, isso vai dar igual a 94,5345. Por fim, a área positiva, já que a nossa figura ela tem distribuição de massa,
e a área de 1/4 do círculo é πr² sobre 4. E isso vai resultar no valor de 2.827,35 milímetros ao quadrado. Enquanto que o momento de primeira ordem em relação ao eixo x, que é definido como o produto de y barra com uma área, vai dar igual a 267.282,1186. Enquanto que o momento de primeira ordem em relação ao eixo y é o produto de x barra vezes a área, que vai dar igual a 71.999,8814 milímetros ao cubo. Tá ok, turma? Então, uma vez calculado todas essas quantidades para a primeira figura, para a segunda figura e para a terceira figura, que são as figuras mais simples que compõem a nossa figura composta, então a gente tem condição de determinar o x barra total e o y barra total dessa figura composta como um todo. Então vamos resumir tudo que nós falamos através de uma tabela. Temos aqui uma tabela com os valores de x barra, y barra, área, qx e qy das três figuras mais simples. Então vamos determinar o x barra total e o y barra total. X barra total é o somatório de todos os QY dividido pelo somatório de todas as áreas. Aí você vai somar o QY da figura 1, mais o QY da figura 2, mais o QY da figura 3. Em seguida, vai dividir pelo somatório da área da figura 1, mais a área da figura 2, mais a área da figura 3. Não esqueça de levar os respectivos sinais, tanto dos momentos de primeira ordem, como também das áreas que deram negativas. E aí, resolvendo isso tudo na nossa calculadora científica, obtemos como resultado para o x barra total da nossa figura composta o valor de menos 10 milímetros. Muito bem. E agora vamos, através de um raciocínio análogo, determinar a coordenada y barra total da figura composta, que vai ser nada mais nada menos que o somatório de todos os QX dividido pelo somatório de todas as áreas. Lembrando que o QX da figura 1 é 432.000, QX da figura 2 é menos 71.999,8814 e o QX da figura 3 é 267.282,1186. E a gente precisa dividir pelo somatório das áreas de cada uma das figuras. Área da figura 1, 7.200. Área da figura 2, menos 2.827,35. E a área da figura 3, 2.827,35. Jogando tudo isso na calculadora científica, nós obtemos como resultado para a coordenada y barra total da figura como um todo o seguinte valor, 87,1225 milímetros. Então, resumindo, nós temos aqui a nossa figura composta e obtemos como coordenada x do centroide dessa figura composta o valor de menos 10 milímetros, enquanto que a coordenada y para o centroide dessa figura composta nós encontramos como valor 87,1225 milímetros. E dessa forma nós finalizamos essa nossa terceira questão da aula de hoje. E aí eu pergunto, Rambo, tudo joinha? Alguma dúvida? Perfeito, ele está dizendo que está tudo beleza. Vamos para a nossa última questão da aula de hoje, a questão 4. Então temos aqui mais uma questão do livro Mecânica Vetorial para Engenheiros, onde nós queremos determinar a localização do centroide da figura. Então dá para a gente determinar x barra total e o y barra total dessa figura composta simplesmente dividindo essa figura composta em figuras mais simples, calculando os momentos de primeira ordem para essas figuras mais simples e no final calculando o somatório para assim nós obtermos o x barra total e o y barra total da figura como um todo. Então vamos lá, a primeira figura vai ser esse triângulo retângulo e a segunda figura é esse retângulo, ambos com áreas positivas, pois apresentam-se totalmente preenchidos. Então tanto a figura 1 quanto a figura 2 estão aí com distribuição de massa, então apresentarão áreas positivas. Então vamos agora resolver esse nosso problema, considerando a figura 1, que é a nossa figura mais simples,
que é o triângulo retângulo. Então, para essa nossa figura 1, que é o triângulo, temos aqui o sistema de referência, temos aqui a origem do sistema e, por sua vez, a nossa figura, que trata-se de um triângulo retângulo, ela está localizada no primeiro quadrante. Então, lembre-se, coordenada x e coordenada y serão positivas. Pela nossa tabela, nós sabemos que o centroide vai estar mais aqui, ó, próximo do ângulo de 90 graus, exatamente a uma distância que é tabelado, onde essa distância aqui horizontal representa essa base dividido por 3. Por sua vez, como a base vale 12 n, então é 12 dividido por 3, que dá igual a 4 n. Lembrando que n é polegadas em inglês, tá certo? Muito bem, enquanto que essa distânciazinha aqui na vertical também é tabelada e representa a altura dividido por 3. Como essa altura vale 6, então vai ficar 6 dividido por 3, que é igual a 2 n. Então temos o centroide e sabemos o valor dessas medidas em relação ao ângulo de 90 graus. Porém, nós queremos determinar o valor da coordenada x e da coordenada y em relação à origem do sistema de referência. Então, a coordenada x é essa distânciazinha aqui, que por sua vez coincide com base dividido por 3, ou seja, 4n. Enquanto que a coordenada y é justamente essa distância que vai do centroide até a origem do eixo y. Atenção, turma, essa distância aqui a gente pode calcular da seguinte maneira. Nós podemos pegar essa distância vertical, que é a nossa altura, tá certo? H, lembrando que essa altura toda aqui vale 6n, e em seguida nós podemos subtrair com esse complementozinho, que é o h sobre 3. E dessa forma nós determinamos geometricamente essa medida de y barra. Então, y barra vai ser essa altura toda, que é 6, menos esse complemento, h sobre 3, que é 2, e isso vai dar igual a 4n. Então, 4n é o valor dessa distância vertical do centroide até a origem do eixo y. Positivo, pois está no primeiro quadrante. Tanto o x quanto o y são positivos. Já a área também vai ser positiva, pois nós temos aqui uma distribuição de massa sobre a nossa figura. E a área de um triângulo retângulo é base vezes a altura dividido por 2. A base vale 12, a altura vale 6, dividido por 2 nós temos como resultado 36 n ao quadrado. Enquanto que o momento de primeira ordem em relação ao eixo x é o produto de y barra, que vale 4, vezes a área, que vale 36. Isso vai dar 144 n ao cubo. E por fim, o momento de primeira ordem em relação ao eixo y é o produto de x barra, que vale 4, com a área, que vale 36. E isso também vai dar igual a 144 n ao cubo, já que o x barra e o y barra deram os mesmos resultados. Portanto, vamos agora para a nossa figura 2, que é o retângulo. Atenção que o retângulo ele está aqui no primeiro quadrante e a uma certa distância da origem, tá certo? Vale lembrar que essa basezinha aqui desse retângulo vale 6n e essa alturazinha do retângulo vale 3n. Basta você olhar e analisar a sua figura original. Enquanto que essa medida horizontal, ó, o retângulo ele está afastado da origem 6n em relação à horizontal. E ele está afastado da origem 6n também em relação à vertical. Então, onde vai estar localizado o centroide desse retângulo? E aí a gente percebe que essa figura ela tem simetria. Por quê? Porque é possível nós passarmos uma linha imaginária na vertical, dividindo ela em dois pedaços iguais. Então ela apresenta simetria na vertical. Da mesma forma, ela tem simetria na horizontal, já que é possível nós passarmos uma linha de simetria dividindo esse retângulo em pedaços iguais. Sabe-se que no ponto de interseção dessas linhas de simetria é onde vai estar localizado o centroide da figura. Então, x barra é a distância desse ponto do nosso centroide até a origem do eixo x. Então está aqui o valor de x barra, enquanto que o y barra é essa distância vertical do nosso centroide até a origem do eixo y. E quanto é que vale o x barra, professor? Ora, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente sabe que esse retângulo ele está distante 6n da origem. E a gente sabe que o centroide é o centro geométrico. Então ele está aqui, ó, no centro geométrico da figura. Então sabe-se que esse pedacinho aqui representa essa base 6 dividido por 2. E 6 dividido por 2 dá igual a 3n. Então o x barra vai ser a soma de 6 mais esse pedacinho que vale 3. Portanto,
x barra é igual a 9n. Enquanto que o y barra a gente pode fazer da seguinte maneira, ó. Sabe-se que o retângulo ele está afastado 6n da origem, na vertical. E sabe-se que esse pedacinho aqui, ó, já que o centroide é o centro geométrico, esse pedacinho aqui é essa altura dividido por 2. E 3 dividido por 2 nada mais é que 1,5. Portanto, a coordenada y barra, que é a distância vertical do centroide até a origem do sistema de referência, é a soma de 6 mais esse pedacinho que é 1,5. E isso vai dar igual a 7,5. E dessa forma nós podemos calcular também a área desse retângulo, que é base vezes altura, já que trata-se de um retângulo, enquanto que o momento de primeira ordem em relação ao eixo x é o produto de y barra vezes a área, que dá igual a 135 ao cubo, e o QY, que é o produto de x barra vezes a área, que vai dar igual a 162 ao cubo. E com isso nós vamos concluir essa nossa questão. Temos aqui a nossa tabela resumo com os valores de área, x barra, y barra, qx e qy, para essas duas figuras mais simples. E agora nós vamos aplicar a nossa fórmula para o cálculo do x barra total, que é definido como o somatório de todos os QY dividido pelo somatório de todas as áreas. Então pega o QY da figura 1, que é 144, soma com o QY da figura 2, que é 162, dividido pelo somatório das áreas. A área da figura 1 deu 36 e a área da figura 2 deu 18. Resolvendo isso na nossa calculadora científica, nós obtemos como resultado, para a coordenada x da nossa figura como um todo, o valor de 5,6666 n. Enquanto que a coordenada y dessa nossa figura como um todo pode ser encontrada através da fórmula somatório de qx dividido pelo somatório das áreas. Lembrando que o momento de primeira ordem da figura 1 deu 144 em relação ao eixo x, e o momento de primeira ordem da figura 2 em relação ao eixo x deu igual a 135. Vamos dividir pelo somatório das áreas. A área da figura 1, 36, mais a área da figura 2, 18. Então, somando aqui ó, os numeradores e os denominadores, e em seguida, dividindo esses resultados, nós obtemos como coordenada y, para essa nossa figura composta, como um todo, o valor de 5,1666 n. Então, obtemos como conclusão o seguinte, temos aqui a nossa figura composta e o valor do x barra que nós determinamos foi igual a 5,6666 n. Enquanto que o y barra dessa figura composta deu 5,1666 n. Da origem até esse ponto é 6 n. Então, 5 ele está bem por aqui, ó. Aqui está o 5,6666, enquanto que a coordenada y também vale 5 aproximadamente. Como essa medida aqui vale 6, o 5 está bem por aqui, ó. Então, fazendo o cruzamento aqui dessas coordenadas, esse ponto aqui é o ponto que representa o centroide dessa figura como um todo, que tem coordenada x, o valor de 5,66 aproximadamente, e a coordenada y, o valor de 5,16 aproximadamente. Então, turma, com isso nós finalizamos a nossa aula de hoje, determinado aqui para esta quarta questão a coordenada x e a coordenada y do centroide dessa nossa figura, do centro geométrico, que considerando a figura como uma figura homogênea, com distribuição uniforme de massa e submetida a um campo gravitacional constante, esse centroide vai coincidir com o centro de massa e também com o centro de gravidade, ou seja, centro de gravidade que seria aquele ponto de equilíbrio. Então, em uma questão de física, se a gente precisa representar a força-peso sobre esse corpo, essa força-peso vai estar localizada exatamente sobre esse ponto, sobre o centro de gravidade da figura. Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Na aula de hoje, tivemos como objetivo de aprendizagem resolver exercícios de cálculo de centroides de figuras planas. Quero agradecer imensamente a atenção de vocês, pedir que não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para terem acesso aos demais vídeos da série. Foi um imenso prazer estar aqui com vocês, um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.